Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, vai dizer que do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida, até que retornes para o pó. Preste bem atenção agora naquilo que Deus disse ao homem. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tu. Deus, quando diz desta forma, não direciona a uma outra pessoa, não direciona ao animal, não direciona ao leão, não direciona à girafa, não direciona ao homem que transgrediu. Atá, tu. O segundo, o pronome indicativo da segunda pessoa do singular. Atá, tu, é você, você. Uma outra palavra interessante é a palavra pó. Pó, afar, quer dizer entulho. Nós somos entulho, argamassa, poeira seca. No original, se você for procurar o significado desta palavra pó, você vai encontrar isto. Argamassa, poeira seca, entulho é o que nós somos. E finalmente, retornarás. Shob. Ou seja, você vai voltar de onde você foi tirado. Para onde você foi tirado. Mas o que você quer dizer com isto? Sabe que vivemos hoje, em meio ao Evangelho, um cristianismo completamente distorcido, cheio de tantos rituais, e me faz lembrar que o homem, depois que pecou no Jardim do Éden, Deus fica ausente. E a humanidade começa a criar os seus paradigmas, começa a criar as suas divindades, começa a criar a sua mitologia. E nos dias de hoje não está diferente. Homens estão inventando mitologias, paradigmas, para agregar ao cristianismo que é pregado hoje. Encontramos pessoas que estão envoltas em rituais e achando que em cima disto elas serão ou são melhores do que outras pessoas. Sabe? São as tais. Pensam que com muito ritual de oração vão mudar tudo. Jesus Cristo disse: orai sem cessar. Sem dúvida alguma, não estamos aqui contra aqueles que oram. Mas Deus está na simplicidade. Tem pessoas que deixaram de ir ao tabernáculo, à igreja, e estão cultuando agora nos montes. Como se o monte, ou como se cultuar no monte fosse maior do que cultuar na igreja, naquele lugar que o Senhor escolheu para ali colocar o seu nome. Então, sabe, tem pessoas que com isto tudo se acham melhores do que as outras. E infelizmente o mundo cristão hoje, com esse evangelho deturpado, distorcido, este evangelho que criou para si uma tangente, um evangelho paralelo, porque não é o verdadeiro evangelho deixado por Cristo, pregado pelos apóstolos, não. O evangelho de hoje é um evangelho agregado de rituais, é um evangelho agregado de usos e costumes, até mesmo trazido de outras religiões e seitas. É o que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que
Muitas pessoas não têm encontrado resultado em sua vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus Cristo, ele disse, tu, ou seja, eu, você, tu és pó. Nós somos pó. Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe aquelas pessoas que se envolvem e se vestem de uma espiritualidade, se veste de uma santidade, como se isso fosse nadinha, 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 nadinha. Isso não muda, isso não não o torna diferente de ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. Todos somos a mesma coisa, e se Cristo tardar um pouco para buscar a sua noiva amada, todos vamos descer ao pó. Queremos? Não, não queremos. Eu não quero. Eu fico naquelas palavras ditas pelo apóstolo Paulo. Queria ser encontrado vestido e não nu. Ele está falando ali vestido, ou seja, em vida, vestido com esse tabernáculo terreno, vestido do corpo, ou seja, ele queria ser encontrado quando Cristo voltasse, queria ser encontrado vivo e não morto, nu. Ele usou a palavra nu. Então, eu também gostaria. No entanto, nós não sabemos quanto tempo leva ainda para Cristo voltar. Que ele vai voltar, mas não sabemos. Agora, a certeza é, ele não voltando, nós vamos para o pó. Nós vamos para o pó. E todos somos iguais. Todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Pensa nisto. E faça o bem. Interessante que Champlin, ele disse assim, o pensamento de Champlin é interessante, né? Deve haver um Deus tão justo, capaz de recompensar todo aquele que faz o bem, mas também de punir aquele que faz o mal. Esse é um pensamento de Champlin. E é interessante, porque isso mostra que nem eu, nem você somos diferentes. Não importa o grau de instrução, não importa o conhecimento, não importa o envolvimento ou não com o meio em que vive, com a sociedade, a sua aplicabilidade, o seu QI, não importa. Isto não importa, isso não muda nadinha, nadinha, nadinha. Todos somos iguais perante a Deus. E o caminho que nós vamos é o mesmo. Davi disse assim, quando falava com Salomão, dando ali os últimos conselhos: meu filho, eu vou pelo caminho que vão todos os homens. É forte isto, é forte, mas esse é o nosso caminho. Essa é a nossa sentença. O homem, depois do pecado, depois dessa sentença de Gênesis 3 e 19, o caminho nosso é esse. É o juízo de Deus para nós. É a sentença de Deus para nós. Então pensa nisso. Ao invés de querer ser o melhor, seja humilde. Quanto mais você conhece, mais humilde você tem que ser. Quanto mais você pode, mais humilde você tem que ser. Quanto mais você tem, mais humilde você tem que ser. Porque o que você tem, o que você pode, o que você conhece, nada é seu. Seu é esse tabernáculo que apodrece fácil, fácil. Basta ele apagar agora. Ele já começa a apodrecer de dentro para fora. Então, o que há de bom na sua vida, assim como na minha, não é seu. Não vem de você, mas vem de Deus. Você é apenas mordomo. Isso é apenas emprestado. Mas
Deus é tudo em todos. Alguém disse assim: Deus, pátria e família. Deus acima de tudo e de todos. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida.